Olá a todas as pessoas, sejam bem-vindas ao É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Pedro Miguel Santos. Hoje temos como convidada Carla Fernandes. Formou-se em tradução das línguas inglesa e alemã. Tem trabalhado como jornalista e durante vários anos fez rádio para as comunidades dos países africanos de língua oficial portuguesa a partir da Alemanha. Quando regressou a Lisboa, criou, em 2014, o audioblog Rádio Afrolis, para contar as histórias das pessoas negras em Portugal que não se sentem representadas nas narrativas apresentadas pelos média. A Afrolis é hoje uma associação, mas Carla criou também o espaço de lugar de fala, que se apresenta como Bar Afrocentrado em Alfama, em Lisboa. Esta quinta-feira, a partir das 17h30, no Museu do Aljube, participa na conversa Poesia, Literatura, Intenção e Intervenção Política, no âmbito do Ramo em Flor, Festival Comunitário Feminista Queer. Bem-vinda, Carla. Olá, obrigada. Carla, gostava que começássemos com um som que tu conheces bem. Afro-Lisboeta serão provavelmente os que habitam Lisboa como se ela fosse a sua terra-mãe. Alguém que tem África em si e vive nesse espaço. É uma pessoa que veio da África de língua portuguesa ou não, mas que veio da África e que passou a gostar tanto disto que deixa-se aqui ficar, vai de férias quando pode, quando consegue, mas é aqui que passa a viver, que é o meu caso. O afro-lisboeta eu acho que é aquele que tem um certo swing no pé porque gosta de dançar porque é afro, mas também é lisboeta porque tem uma manha de europeu e tem manias de europeu, tem luxos de europeu, né? Afro-lisboeta, eu diria especial, por exemplo. Diria especial. Afro-lisboeta é um conjunto de coisas, de riquezas. Às vezes fico triste, né? Porque não há um aproveitamento, propriamente dito, né? Mas penso que isso ainda vai dar que fazer, vai dar que falar. Carla, tu conheces bem isto, não é? Ouvimos uma compilação de respostas de vários dos teus convidados, não é? Nas entrevistas que fazes na Rádio Afrolis acerca da palavra afrodescendente. Afro-lisboeta. Afro-lisboeta, sim. Uhum. E eu queria que, a partir daí, que passássemos para a explicação dessa palavra e da palavra afrodescendente, que também costuma ser muito, muito utilizada. Isto que nós vimos utilizaste numa apresentação tua no TEDx Lisboa em 2015. Portanto, explica-nos o que é ser, ou o que é que quer dizer, ou o que é que isso significa para ti, ser afro-lisboeta. Eu, quando fazia esta pergunta aos meus convidados, era precisamente para saber essa resposta. Por isso é que agora te estamos a perguntar. E essa tentativa de procurar a resposta tem muito a ver com uma necessidade de nos fixar aqui neste território, não é? A cidade de Lisboa, mas também, não é, no país que é Portugal. Tentar saber qual é o nosso papel aqui e como é que nós nos vemos aqui neste território, não é? É mais esse desdobramento que eu estava a tentar através da pergunta que eu fazia às pessoas. Para mim, Afro-Lisboeta é precisamente isso. É uma pessoa negra que vive na cidade de Lisboa, que participa na vida da cidade e que contribui com música, com o seu pensamento, com a sua intervenção social. É um conjunto assim abrangente, não é? Mas é mais uma tentativa de fixar o negro na cidade de Lisboa. Uhum. Mas é uma definição diferente de afrodescendente português, por exemplo, se é que há essa definição, porque há um afro-portuense. Sim. Por contraste com o afro-lisboeta? Depende da apropriação, né? Da apropriação das pessoas, que as pessoas fazem do espaço em que vivem. Agora, se nós formos pensar na palavra afrodescendente, isso já é uma categoria política, né, que se está a tentar criar, né? Também para legitimar as pessoas negras que estão espalhadas na diáspora, mais, por assim dizer. Mas como categoria política, tu concordas com ela? Como é que tu a definirias? Reveste nela? Ela faz sentido? Faz sentido, eu revejo-me nela. Queria perceber o que é que ela quer dizer, não é? É uma convenção, não é? E o que quer dizer quer fixar as pessoas negras
que estão na diáspora, não é? Porque nós estamos habituados aqui em Portugal, por exemplo, nós sempre tivemos o discurso que éramos filhos de imigrantes de segunda geração. Então tentar fixar essas pessoas como pertencendo a vários espaços do mundo e não obrigatoriamente ao continente africano, não é? Porque nós, em termos de identidade, é muito difícil as pessoas conseguirem criar uma identidade própria quando estão sempre associados a um território com o qual nunca tiveram contacto, por exemplo, não é? Apesar de a tentativa de fixar essas pessoas ou legitimar a sua presença em diferentes territórios a ser legitimada através da palavra afrodescendente, também não vai desprender, território, exatamente, não é? não vai desprender completamente essa relação, mas é uma tentativa, é uma convenção, e eu concordo com essa convenção. Ok. Concordas tu e concorda a Assembleia Geral da ONU Precisamente. que proclamou o período entre 2015 e 2024 como a década internacional dos afrodescendentes, definindo para esta década o lema Reconhecimento, Justiça e Desenvolvimento. E entre outras coisas, nesta Assembleia, a Assembleia Geral da ONU recomenda aos Estados, e passo a citar, tomar medidas concretas e práticas por meio da adoção e efetiva implementação nacional e internacional de quadros jurídicos, políticas e programas de combate ao racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância intolerância correlatada, portanto, relacionada, enfrentados por afrodescendentes, tendo em conta a situação particular das mulheres, meninas e jovens do sexo masculino nas seguintes atividades. E depois há 4 grandes categorias, imagino que tu saibas quais são, que tu conheças. O reconhecimento, onde se fala direito à igualdade, à não discriminação, educação para a igualdade, recolha de dados e de informações que permitam caracterizar esta população, participação e inclusão, fala-se de justiça, acesso a ela, fala-se de combate à pobreza, acesso a cuidados de educação, saúde, emprego e habitação. Para a vida concreta das pessoas negras a viver em Portugal, esta década tem alguma importância, esta classificação? Achas que isto muda alguma coisa ou tem algum impacto na vida das pessoas? Tem toda a importância. Ou seja, nós agora temos uma oportunidade para que os nossos direitos sejam reconhecidos. A questão da recolha de dados étnico-raciais, baseados em categorias étnico-raciais, é importantíssima, porque a partir daí nós podemos fazer um retrato de problemas, mas também talvez de oportunidades que estas comunidades, né, que as nossas comunidades têm aqui, que vivem aqui em Portugal. É um passo importantíssimo, é uma oportunidade muito importante para nós, afrodescendentes aqui em Portugal. Temos um problema que não está a ser reconhecido pelo Estado português também. Claro, isso é estranho, não é? Que o Estado não atenda a uma recomendação concreta da ONU. Exatamente. Como se ela não existisse. Como mas se ela existe. não existisse. Que é um reflexo de como é que as comunidades negras são tratadas e vistas aqui em Portugal, ou não vistas aqui em Portugal, ou não reconhecidas aqui em Portugal. Porque os 3 eixos da década são uma base para qualquer tipo de tentativa de progressão ou desenvolvimento de qualquer tipo de comunidade. Reconhecimento, justiça e desenvolvimento. Sem reconhecimento nós não podemos ter justiça. Por exemplo, reconhecimento através da recolha de dados baseados em categorias étnico-raciais. Reconhecer que as pessoas existem, quantas pessoas estão em dificuldades, quantas pessoas estão na faculdade, estão em trabalhos decentes, quantas pessoas podem contribuir para o desenvolvimento da sociedade portuguesa. Claro. Fazer isso faz com que nós possamos chegar à justiça e a justiça consigamos desenvolver essas comunidades e, em geral, a comunidade portuguesa também, sociedade portuguesa. Mas não te revês na questão dos dados étnico-raciais no argumento que é dado para não querer avançar com essa divisão, que é recuar à ditadura, dizer que separar as pessoas por essas categorias pode ser muito perigoso, que é proibido por lei, que, portanto era preciso haver uma alteração. Percebes esse argumento ou entendo-lo como uma desculpa para não mudar nada? É uma desculpa para não mudar nada. Essa recolha já está a ser feita. Eu, por exemplo, quando estava grávida, na maternidade, recolheram. Mas recolheram o quê? Como é que escreveram? Como é que te determinaram? Num dos formulários que eu tinha que preencher, surgia raça. Ainda? Branco e negro. Ok. Então, se essa recolha já está a ser feita, por que não fazer essa recolha e tendo em vista políticas que possam desenvolver estas comunidades, que possa funcionar a nosso favor? Já está a ser feito. Tu revês na política de cotas, por exemplo,
alguns exemplos que foram algumas medidas tomadas no Brasil, não é? Com sim. a criação de cotas nas universidades, no Estados ensino Unidos. superior. É necessário reconhecer que há desigualdades e que essas desigualdades precisam de ser resolvidas através de medidas drásticas, medidas que são urgentes também, porque se as pessoas não têm acesso devido a diversos séculos de opressão, como é que nós vamos conseguir recuperar esses séculos todos? É preciso que haja um primeiro passo e reconhecer, sim, estas pessoas precisam de entrar via cotas. Se nós fazemos isso para as mulheres, por que não fazer para as pessoas negras? Além desta questão dos dados étnico-raciais, o que é que como é que tens visto estas recomendações da ONU em relação àquilo que o Estado português tem feito? Tem mudado alguma coisa? Sentes que há algum tipo de iniciativa ou de vontade para... É verdade que falta muito tempo, mas também é verdade que para terminar a década, que ela já começou há 3 anos, nestes 3 anos houve alguma mudança de atitude por parte dos poderes públicos que tu tenhas sentido, né? Tu falas com imensas pessoas negras dos mais variados espectros, sobretudo no teu audioblog, na Rádio Afrolis. Isto nota-se ou não? Algum efeito? Não se nota, porque eu acho que aqui em Portugal ainda não se percebe ou ainda não se quer assumir que existem negros portugueses, não é? E para que se faça alguma coisa tem que se perceber primeiro que entidade é esta, né? Que identidade é esta dos afrodescendentes, para se poder direcionar para estas pessoas. O que tem estado a acontecer é que se trabalha ainda muito na base do imigrante. E então não há medidas de nenhum tipo nessa direção. Precisa-se mesmo de passar pela primeira fase, que é a do reconhecimento que existem portugueses negros em Portugal. E isso hoje não acontece? Ainda não acontece. Tem acontecido é que vários coletivos se juntam e tentam fazer pressão para que isso possa vir a acontecer, mas não está. Ainda não estamos muito próximo disso. Nós em maio passado entrevistámos a Luzia Muniz, é angolana, jornalista, socióloga e presida a PADEMA, que é a Plataforma para o Desenvolvimento da Mulher Africana. Ela é membro da Rede da Sociedade Civil da ONU para a década, precisamente para a década internacional dos afrodescendentes, e é também membro fundador da Rede Parlamentar do Conselho da Europa para as Políticas das Diásporas. A meio da conversa ela disse-nos basicamente que achava que essa década só tinha sido criada muito por pressão e por causa do efeito Obama. Ela falou assim dessa forma, e também disse que isso era uma das razões porque hoje existia uma ministra negra em Portugal, a ministra da Justiça, que é a Francisca Van Dunen. Tu achas que chegará o dia em que teremos um primeiro-ministro ou uma primeira-ministra negra em Portugal? Gostaria muito que chegasse esse dia. Gostaria muito. Não estou a ver ainda. Mas gostaria muito que chegasse esse dia. Porquê é que fizeste um silêncio tão longo? Eu às vezes tenho tendência a ser um bocadinho pessimista nestas coisas. Mas acredito que com consciência que está a chegar às populações negras e a pressão que nós estamos a tentar fazer agora, tentando organizar-nos, não é? Vai ter resultados, tem de ter resultados. O silêncio longo foi porque acho que foi a refletir o tempo que isto pode vir a demorar. Mas já tinhas pensado nisso? Ou nunca tinhas pensado, além de ser uma coisa tão distante, que não é possível? Isto agora faz-me lembrar um bocado. Tinha visto uma conversa com acho que é James Baldwin bem nos anos 60, e ele falava sobre isso também, que o presidente americano, e riram-se, toda a gente se ria, o presidente americano negro, toda a gente se riu. E depois, exatamente, eu não sei fazer contas, né? Mas exatamente 40 anos depois, porque foi em 2008, né? Surgiu Obama. E então, né? Vamos ver. Aconteceu, não é? Aconteceu, exato. Uma outra coisa que ele dizia
relativamente a esta chamada de atenção, não é? A criação de uma década é sobretudo uma chamada de atenção para um problema que é a invisibilidade e é aquilo que sofrem os afrodescendentes em termos de discriminação. A Luzia disse que já tinha proposto e que achava que fazia sentido a criação de uma agência das Nações Unidas dedicada às questões dos afrodescendentes, da mesma forma que há uma agência das Nações Unidas dedicada à assistência aos refugiados da Palestina. Isto faz sentido ou não? Faz sentido, porque se a ONU já está a reconhecer que as populações negras sofrem no mundo inteiro, por que não criar uma agência para essa camada da população mundial que é fragilizada? Faz todo o sentido. Mas é impressionante como quando pensamos em medidas especificamente para pessoas negras, não é? Porque quando estamos a falar de afrodescendentes, estamos a falar de pessoas negras, há sempre uma resistência tão grande. Tão grande. Quem é que tu achas que resiste quando tu dizes que há uma resistência? Em geral, se a ONU tem uma década dos afrodescendentes, não é? Acho que Portugal nem deve ser dos únicos países a não ter assim grandes medidas, a não pôr em prática assim grandes medidas. Mas O que é agora estranho. neste caso que tu agora mencionaste, não é? Por que não criar uma agência para afrodescendentes? Porque a ONU representa o mundo. Claro. Então, tu perguntaste quem é que... É em geral. Porque é que há uma dificuldade tão grande em criar mecanismos de defesa destas comunidades? Eu não estou aqui para fazer perguntas. Não, estás, claro. E por falar em perguntas, em novembro de 2016, já foi há mais de um ano e meio, se as contas estiverem certas, nós falámos contigo na manifestação Direitos Iguais, Documentos para Todos, no Martim Moniz. Cerca de 5.000 pessoas marcharam defendendo a luta dos imigrantes por documentação, por um tratamento decente por parte do Serviço de Certezas e Fronteiras. Tu estavas lá e o Ricardo Ribeiro falou contigo e eu queria que tu ouvisses um pequeno excerto de uma resposta que lhe deste. Tu achas que em Portugal nós temos um movimento para a igualdade racial? Existe isso? Igualdade? Racial? Não existe um movimento, existem vontades, não é? Mas um movimento que fala com a mesma voz, que reconheça que existe esse problema, ainda não existe. Mas acho que estamos no bom caminho, porque já existe assim uma comichão nas pessoas e começa assim. O que é que tu responderias hoje à mesma pergunta? Há um movimento. Passados 2 anos há um movimento? Há um movimento em crescimento. E o que é que mudou? O que é que fez com que de há 2 anos, há 1 ano e meio, quase 2 anos esta parte, tu tivesses mudado a tua resposta e reconheças hoje e digas que há um movimento para a igualdade racial, contra a discriminação racial, um movimento de consciência e de empoderamento negro? O que é que tu dizes isso? Eu voltei para Portugal em 2013. Ninguém falava em afrodescendentes aqui. Não havia uma única associação que se dedicasse a diferentes necessidades das comunidades negras. Agora nós temos, por exemplo, a FEMAFRO, né? Tem mais a ver com o feminismo negro, com as mulheres negras aqui. Nós temos a Jazz, que também fala de afrodescendentes. Temos a Queering Style, com a Alexandra Santos. Ou seja, nós estamos a refletir uma profundidade da figura tipo que é o negro. E cada vez mais nós vamos encontrando aquela voz que faltava, aquela voz comum. Se nós formos a reparar, todas estas associações estão a ligar-se a diferentes causas e a apoiar essas diferentes causas, apesar de o foco delas ser outro. Então sim, agora eu reconheço que já existe esse movimento e a tal voz que faltava na altura já se está a fazer ouvir. Porque há essa interseção. Porque há essa interseção e o movimento é isso, né? Tem que haver ali havia vontades ainda, era o burburinhozinho que estava ali a acontecer. E agora já as pessoas conseguiram encontrar o seu espaço
não é? Essas vontades conseguiram encontrar o seu espaço e já se conseguem movimentar na mesma direção. Mas isso tem que ver com... O que é que pode ter... Se é que faz sentido falar disto assim? Houve alguma faísca? É porque há uma nova geração, há gente nova? É porque... é porque é que isso aconteceu, não é? O que é que permitiu... Olha, Pedro, eu acho que isso está a acontecer por causa desta oportunidade, que é a tal década dos afrodescendentes. Agora nós sentimos que podemos falar. Muitas vezes para falar também tens que sentir que podes, né? Que há um espaço para falares. E quando tu expressas essa vontade, né? Outras vozes se juntam à tua. E tu desenvolves muito mais rápido. Um outro fator que eu acho que é geral para vários movimentos, para vários ativistas, é o facto das novas tecnologias nos ajudarem muito. Nós conseguimos avançar e arranjar soluções muito mais rápido porque temos exemplos do mundo inteiro. E conseguimos nos ligar também a essas pessoas que estão lá fora, aprender com a experiência deles, e os passos são muito mais largos. É muito mais rápido hoje em dia. E agora, só comecei a pensar sobre isso agora que me perguntaste, não é? E acredito que tenha muito a ver com isso. A oportunidade, né? O facto de agora podermos ser ouvidos e haver uma maior abertura. Se também fores ver nos mídias, milhões de artigos a falar sobre racismo. Como é que é possível? Aqui em Portugal isto não havia. Não havia racismo, não há racismo. Já não havia racismo. E falar sobre racismo, intelectuais. Não, desculpa lá. Isto é impossível, é uma oportunidade. E então isto está a acontecer muito rápido. Queria ir por aí. O Mamadou Ba, que é dirigente da SOS Racismo, e a Cristina Roldão, investigadora no CIES-UL, escreveram no Diário de Notícias... Bem, isto está com vontade própria, o nosso som. Estava a dizer... O Mamadou Ba, dirigente do SOS Racismo, e a Cristina Roldão, investigadora no CIES-UL, escreveram no Diário de Notícias, logo no início do ano, o texto Racismo em 2017, um ano negro, e descreveram o ano 2017 como um ano de alta visibilidade para as questões antirraciais. Citando: esta consequente alta visibilidade de 2017 tem as suas raízes num movimento longo, difuso, cotidiano, negro e cada vez mais feminino, de debates, peças de teatro e cinema em torno da questão negra, celebrações das raízes culturais e ancestralidade, redes de solidariedade interbairros, reconstruções estéticas e identitárias afrocentradas, exposições, blogs, textos escritos a várias mãos e música a várias vozes. Tu achas que as alterações que esta segunda-feira o Presidente da República promulgou à Lei da Nacionalidade, e eu já vou em detalhe, querer falar sobre isto a seguir, mas achas que se deveram, por exemplo, à visibilidade de que falam o Mamadou e a Cristina Roldão e às reivindicações da campanha por uma nova lei da nacionalidade e à campanha dos documentos para todos e a várias destas novas reivindicações que ganham espaço? Também, óbvio. Toda a pressão que está a ser exercida, e é importante também falar agora mesmo do protagonismo dos próprios, não é? Contribui. Mas isto é uma luta longa, não é? Porque nós agora, se calhar esta nova geração, né, tem mais protagonismo, por exemplo, porque havia um outro tipo de tradição de luta, que era dos nossos pais, que era mais uma luta daqueles que sentiam visitas, né, dos imigrantes. Nós agora, como... Eu nem nasci aqui, mas vim para cá pequenina. Mas És angolana? Sou angolana. Agora, os jovens que nasceram cá, que veem esta oportunidade de poder expressar, né? Falar em nome próprio, em primeira pessoa, e com este ambiente mais propício para poderem ser acolhidos, estão a exercer essa pressão e contribuem muito para essas alterações também. Hoje, quem nasce em Portugal não é automaticamente português. Não. Segundo a lei, quem nascer em território
Segundo a lei, quem nascer em território português apenas tem a nacionalidade se tiver pai ou mãe portuguesa, ou se os seus pais forem estrangeiros e aqui residirem há pelo menos 2 anos, agora de acordo com a alteração, porque antes eram 5. Uma petição com mais de 8.000 assinaturas, com o objetivo de mudar esta lei, aprofundá-la e fazer com que toda a gente que nasce em Portugal seja automaticamente portuguesa, foi entregue na Assembleia da República no ano passado e está a aguardar agendamento para ser discutida em plenário. Tu achas que existe vontade política para fazer esta mudança? Existe pressão, né? Existe uma necessidade, provavelmente, de dar alguma coisa a esta parte da população portuguesa. Mas Portugal também está inserido na Europa, não é? A Europa fortaleza. E é difícil, talvez, tomar decisões, ou é complicado tomar decisões que vão afetar este território todo também. Existe a pressão interna da população que está a ser afetada, está a ser excluída, mas a luta é bem maior. Achas que a resistência, não é, que podia ter sido colmatada, não é? A lei foi alterada, foi promulgada esta segunda-feira, foi votada no Parlamento em abril, com os votos favoráveis do PSD, com os votos favoráveis do PS, Bloco, PCP, PEV e PAN, no total 118 votos, 16 deputados do CDS votaram contra, 79 do PSD abstiveram-se, e a lei passou e foi promulgada. Mas achas que isto não é só daqui, do nosso mapa partidário? Tem que ver, vai à Europa e essa ideia de fortaleza que tu estavas a dizer? Porque há vários países que diferem, não é? Que atribuem nacionalidade ou por sangue ou por território de nascimento, não é? Exato. Não é? Portugal não é exclusivo, mas é talvez na Europa dos mais duros, daqueles que liga ao sangue e não à terra, não é? E essa alteração foi feita precisamente por causa da descolonização, num passo bastante racista, diga-se de passagem. Exato. Eu não sei quantos países na Europa também se baseiam no direito. Não tenho o número agora, mas não há muitos. Não. Mas, de qualquer forma, qual foi a tua pergunta? Se não é só interno, não é? Se é só falta de sensibilidade partidária, porque a questão podia ter sido resolvida agora, ou se o que tu estavas a dizer era que não, é mais do que isso. As pressões são exteriores e os partidos cá não alteram a lei porque há pressões de fora que impedem que ela seja alterada nesta reivindicação que é... Eu acho que Portugal poderia resolver isto aqui sozinho. Ok. E porquê é que não resolve? Não me vais perguntar a mim isso, não é? Ou porquê é que tu achas que não resolve? Quais são as razões que tu dás para que não fazer? Não há vontade. Se assim formos a ver, não há vontade. Achas que esta lei e que esta campanha também pode estar ligada àquilo que falávamos há pouco, ou seja, ter sido uma espécie de cola destes novos movimentos e movimento agregador desta nova consciência da criação deste movimento de que falávamos? Sem dúvida, porque afeta toda a gente. Afeta, sei lá, o queer, afeta a pessoa que está mais ligada à cultura, afeta os músicos, né, em geral, afeta os académicos. Então é realmente um elemento agregador. A Joana Gurjão Henriques, que é jornalista no Público, venceu este ano o Prémio Gazeta Imprensa, o maior prémio de jornalismo em Portugal. Tu foste entrevistada por ela para uma série de trabalhos chamada Racismo em Português. Qual tem sido o papel do jornalismo na visibilidade? Esse não foi esse, o Racismo em Português, é o novo. Não, o nome do trabalho. Esse é o primeiro livro. Racismo em Português é o primeiro livro dela. Não, mas eu não estava a falar do livro. É Racismo à Portuguesa, então, o nome do trabalho. Racismo à Portuguesa. É Racismo à Portuguesa, exatamente. Que foi o... É porque há uma primeira série do ano anterior. Que era o em português. Exatamente, e este é Racismo à Portuguesa, que deu origem depois, mais tarde, a um livro de que vamos falar a seguir. Portanto, a Joana ganhou, é o mais importante prémio, a pergunta era que papel tem tido o jornalismo na visibilidade
ou na invisibilidade das pessoas afrodescendentes, mas também na reprodução ou no combate aos estereótipos a que estão ligadas estas pessoas? Tem um papel muito importante em todos esses aspectos que tu falaste. Eu acho que como tu utilizas o jornalismo tem um impacto muito forte na vida das pessoas, né? Na transformação de ideias que nós temos acerca de diferentes comunidades. Falando agora da questão das comunidades negras, temos visto um maior interesse por falar sobre essas comunidades como comunidades que pertencem ao território português. Mas quando tu falas desse ponto de vista, tu vais criar também a outra reação, né? De pessoas que querem manter um certo tipo de estereótipos acerca dessas comunidades. Só que eu acho que é produtivo falar-se e focar-se cada vez mais, porque vem à tona todos os preconceitos da comunidade, da sociedade portuguesa, mas também vem à tona todo o interesse, ou grupos que têm algum interesse em mudar essa visão da sociedade portuguesa também, sobre ela própria e sobre outros. Então acho que é uma dinâmica bem interessante que está a acontecer agora. Precisamente nessa série que a Joana escreveu e que deu origem ao livro Racismo no País dos Brancos Costumes, da Joana Gurjão Henriques, ela diz isto na introdução: sou uma jornalista branca e não tenho a pretensão de falar por ninguém. Escrevo a partir de uma posição social que sei que é de vantagem, para denunciar alguns dos efeitos da estrutura montada pela sociedade em que vivo. A mesma estrutura que me permitiu chegar a este trabalho com um capital económico, social e cultural acima da média por pertencer à categoria racial branca. Porquê que temos tão poucos jornalistas negros nas redações nacionais ou a aparecer na TV? Acho que é mesmo devido ao racismo, não é? Que as pessoas negras não são consideradas assim tão interessantes como profissionais para as redações portuguesas. Aqui em Portugal, acho que tem tudo a ver com... Acho que é tão básico como isso? Acho que é triste, mas é tão básico quanto isso. Porque há uma falta de representação, não é? Tirando a Conceição da TVI, que é talvez a face mais visível, não é? Há um ou dois repórteres que não estão em erro no cabo, mas tirando isso, é como se não houvesse... Não, eu digo isto mais também pelas respostas que às vezes temos nos Facebook, acho que Facebook e outras, às vezes em conversas, não é? E a justificação das pessoas é: mas se calhar a pessoa não é assim tão capaz. Será que eles não conseguem? Como é que é possível? Só uma jornalista negra capaz em Portugal. Em Portugal só haver uma jornalista negra. Então, quando as pessoas conseguem dizer isto com esta à vontade, eu acho que não há outra explicação. E tu achas que há uma discussão também interessante, que é a ideia de, além de não haver muitas pessoas negras a fazer jornalismo nas redações, se é também importante serem pessoas negras a fazerem jornalismo sobre temas que afetam a comunidade afrodescendente, não é? Um pouco como tu fazes no Afrolist. Sim. Tu achas que isso é importante? Eu acho que é importante, acho que não devia ser uma coisa exclusiva, não é? Só as pessoas negras é que podem trabalhar sobre, não é? Ou então, se és uma pessoa negra e estás numa redação, vão dizer: olha, isto é para ti, este tema é para ti. Acho que não. Mas acho importante que haja essa proximidade, porque eu sinto mesmo, as perguntas que me ocorrem a mim, não é? Fazer a uma pessoa negra não te vão ocorrer a ti. Claro. Porque há um background completamente diferente que te vai levar a pensar em outras questões. Então vai ajudar muito ao trabalho jornalístico haver essa proximidade também. O deputado do CDS-PP, Helder Amaral, num artigo também publicado em maio deste ano no Público, o título do artigo da Ana Cristina Pereira dizia: Helder Amaral nunca quis ser o negro do Parlamento. E depois, citando várias questões que ele diz, várias citações, ele diz: alguém lhe disse o seguinte: nunca permitas que te ponham na posição do negro do Parlamento. Se fizeres isso, ficas acantonado.
Normalmente falo pouco sobre estas matérias, era o racismo. Se eu for falar, sendo única, a probabilidade de acharem que estou a ter um ato de racismo é grande. Quando há discussões, normalmente toda a gente ignora que há um luso-africano no Parlamento, a própria comunicação social ignora. Se eu fosse do Bloco de Esquerda, era uma vedeta. Há aqui, parece haver uma coisa até contrária, que é essa rejeição de não é porque eu sou negro que tenho que falar de assuntos que teoricamente só interessam aos negros ou interessariam mais aos negros. Mas achas que por ser o único deputado no Parlamento ele tinha algum tipo de obrigação moral ou não de dar voz ou não? Ou que esta posição é perfeitamente legítima? Eu acho que sim, que tinha. As pessoas negras têm uma situação muito ingrata. Nós não conseguimos, ou nós não deveríamos escapar, ou não conseguimos escapar a essa responsabilidade. Depende, né, de como é que tu lidas com essas questões. Mas é impressionante como eu acho que se tu tens a oportunidade, se estás numa posição de privilégio, tu és obrigado a falar sobre estas questões. Sempre que puderes, tens que falar sobre estas questões. Isso é uma posição muito ingrata, mas, a meu ver, é necessária. É necessária. Claro. Queria falar agora, e por causa de estarmos a falar dessa ideia de palavra e de dever, sobre a Afrolis, não é? É hoje mais do que um audioblog. Exato. E do que os seus programas, é uma associação. Criou um clube de poesia negra, Gidiu, Herança do Ouvido, não é? Que lançou também um livro, Gidiu, 12 formas e mais uma de se falar da experiência negra em Portugal. E tu criaste Lugar de Fala, que se apresenta como um bar afrocentrado em Alfama. Alfama é em Lisboa, para quem não é de Lisboa. Agora, eu gostava que ouvíssemos uma peça tua, é um som, uma reportagem que tu fizeste no lançamento deste livro, do Gidiu. Hoje é um dia marcante, né? Porque hoje é o dia 21 de fevereiro e ele marca o nascimento de Nina Simone e é o dia que marca também o assassinato de Malcolm X, quando o mesmo preparava-se para tomar o lugar de fala. Então eu vou começar com um poema que eu escrevi, que chama-se Lugar de Fala. Podemos também dizer que é em referência ao espaço que a Carla tem em Santa Apolónia. Ele chama-se Lugar de Fala. Fala. Enfrenta esse elefante na sala e toma o lugar de fala. Enfrenta, derruba, escala, mas não te desvies de tudo aquilo que até hoje nos cala. Toma o lugar de fala. E ao subires o pedestral, erga a coroa para que todos possam visualizá-la, debita a mensagem e trá-la para junto de nós, para que possamos escutá-la e agraciá-la. Toma o lugar de fala. Sem medo, toma o lugar e fala. Traz-nos a verdade para que outro ou outra possa escutá-la, levá-la consigo e partilhá-la com todos, todas que possuem a mente presa e precisam do conteúdo da fala para libertá-la. Toma o lugar de fala. Mas comprometida com a verdade, porque há quem pretenda continuar a tomar a nossa voz para amor da sala, ocultá-la nos vários momentos e espaços de fala. Toma o lugar de fala. Os ancestrais ouvem as tuas preces, abala os alicerces que compõem esta estrutura opressora, ajuda a quebrá-la, ou mesmo a abandoná-la, para que não tenha sido em vão o esforço aquelas que acabaram na vala, comidos pela bala. Toma o lugar de fala, para que possas usá-la como veículo libertador e transformador. Toma o lugar de fala. Então, este livro... Explica-me o que é o Lugar de Fala e porque é que deste este nome ao teu bar. O teu espaço cultural, não sei como é que tu dizes. A minha casa. Nossa casa. Bem, o Lugar de Fala é um conceito que vem de feministas negras dos anos 80 nos Estados Unidos. E que, à partida, tenta quebrar com a mediação, né? Ou seja, as pessoas falam a partir do seu próprio contexto. Eu, como mulher negra, nascida em Angola, crescida em Portugal, falo a partir deste lugar de fala. A ideia é mais para que a tua contribuição em diferentes lutas, agora eu vou falar da luta do racismo, venha do teu próprio contexto. Não é? Tu, como homem branco, quando tu vais contribuir no combate ao racismo, vais assumir o teu lugar.
de fala. Lugar privilegiado. Portanto, 2 vezes, né? Como homem e branco e jovem e... né? Vamos levar em consideração vários aspectos, né? Também, sei lá, o social, económico, e a partir desse lugar de fala tu vais contribuir. Daí ser um bar afrocentrado, né? Aquilo é casa de pessoas negras que se posicionam como pessoas negras a viver aqui em Lisboa e que recebem toda a gente que queira vir fazer uma troca, mas que venha sabendo quem é, na sua posição. Então tem-se criado um ambiente bem produtivo lá, porque as pessoas que chegam, brancas, negras, cruzam-se e parece que falam de uma forma mais, para mim, né? Esse é o sentimento que eu tenho, mais honesta, sem grandes, sei lá, não tem assim muitos paninhos quentes, não? É bonito de se ver. Houve um grupo de jovens estudantes que estão a trabalhar sobre a descolonização do pensamento, brancos todos, e quiseram reunir lá, fazer as reuniões deles lá. Sentiram-se bem naquele espaço e também podiam fazer a troca connosco. Cada um estava a falar a partir do seu lugar de fala, que é o mesmo espaço, só que partilhado. É bonito isso. É. Mas eu queria perceber isso melhor. Não sei, quando tu dizes a partir do teu espaço, significa que tu te deves apresentar, dar o teu contexto e explicar, olha, eu sou isto, ou que deves estar nas esferas sociais todas tendo noção dos teus privilégios e ideia de que exatamente. Não. Estar em todas as esferas e ter noção disso, do teu privilégio ou falta dele. Claro. Ou falta dele, porque também há muitas pessoas negras que não se apercebem de algumas questões, né, que os afetam, ou que rejeitam essas questões. Então é importante isso, né? Tu estás consciente, é mais uma chamada de atenção, awareness, né? Para falares a partir dessa posição. Claro. E o que é que isso tem feito, esse conceito? Como é que ele ajuda a luta contra o racismo? Como é que ele ajuda o perseguimento das causas dos afrodescendentes, de uma maior consciência e de trazer para o debate público? Como é que isso tem ajudado? Ou se é que ajuda, se é que é esse o objetivo, não sei. É ajudar, é. Ajuda a partir do momento em que tu sabes de que posição é que tu falas, mais facilmente tu consegues agir para combater ou para apoiar, seja que causa for. Não? Porque imagina, tu como homem branco tu vais dizer, pois é, eu também já sofri racismo, eu estou convosco, que é uma coisa que nós ouvimos várias vezes. Ou seja, tu aí não estás a ter noção do teu lugar de fala, e é contraproducente essa atividade, essa vontade de ajudar, porque nós sabemos que nós não estamos na mesma posição. Achas que isso é assim tão claro para a maioria das pessoas que nos vai ouvir? Acho que é contraproducente uma pessoa, imagina. Eu queria que me explicasses porque é que uma pessoa branca não pode sofrer racismo, não é? Imagina um... Não. Não pode. Desculpa. Não, uma pessoa branca não pode sofrer racismo. Porquê? Porque o racismo é um sistema de opressão que existe em várias frentes. Se tu fores para a África, por exemplo, se alguém te negar a entrada num local como pessoa branca, podes alegar, isto foi racismo. É uma acusação clássica de trabalhadores portugueses que vão para... Exatamente. Para Angola, para Moçambique, ou porque... Exatamente. Mas se tu fores pensar na história, historicamente, os povos brancos nunca foram oprimidos da mesma forma que os povos negros, em termos de ciência apoiar que os brancos são inferiores, em termos de o mundo inteiro apoiar o comércio de corpos brancos, e isso marcar a identidade dessa população toda.
Então o branco nunca pode sofrer racismo. Porque a base do racismo é essa. É marcar corpos como corpos passíveis de serem oprimidos. E há uma resistência enorme em largar a leitura do corpo negro. Então o branco nunca pode sofrer racismo. Porque é uma contradição no conceito, é isso? Exatamente. E isso é uma coisa que, da conversa que estávamos a ter, da determinação do lugar de fala, não percebendo isso, ou não aceitando, ou não assumindo esse conceito, num espaço onde esta ideia de lugar de fala existe, uma pessoa que não concorda com aquilo que tu acabaste de dizer, e há imensas pessoas que não concordam com aquilo que tu acabaste de dizer, não tem lugar de fala? Tem. Está a falar do seu lugar de privilégio. Agora, o que é que tu fazes a partir do momento em que tu sabes em que posição é que estás? Isso é que interessa. Essa é que é a contribuição que vem, não é? Ajudar ou ser contraproducente nessa vontade de termos um desenvolvimento, de avançarmos nesta discussão e de termos as bases, né? As bases da década dos afrodescendentes, por exemplo, podia ser para uma outra década qualquer, né? Que é o reconhecimento, a justiça e o desenvolvimento. Nós não vamos conseguir ir para a frente se não entendermos uma coisa básica. É doloroso para os dois lados. E nós há pouco tempo tivemos, no lugar de fala, tivemos uma discussão sobre combate ao privilégio branco e combate ao racismo. Uma tentativa de tentar colocar ali o que seria o lugar de fala de uns e de outros, brancos e negros. É difícil para os dois lados, foi a minha leitura, a leitura daquela discussão, é difícil para os dois lados aceitarem que são vítimas, os negros, para os brancos aceitarem que têm privilégios, só por terem nascido brancos. São posições muito dolorosas, mas que têm que ser assumidas, porque a mim não me agencia em nada assumir que sou vítima. Não acho nada interessante. Não? Mas não deixa de ser uma realidade. E vou ter que me colocar nessa posição. E temos sido colocados e nós conseguimos lidar muito melhor, porque já falamos sobre racismo há vários, nem que não seja em Portugal. Pois tu tens essa experiência de viver lá fora, não é? Exato. E era mais fácil falar de racismo quando estavas na Alemanha? A Alemanha tem uma história completamente diferente. A Alemanha, eles carregam a cruz do racismo na frente. Eles são obrigados, eles fazem questão em falar de racismo para evitar para eles é naquela questão de evitar os erros do passado. Mas todos são obrigados a falar sobre o racismo e aprender a história do nazismo. Todos são obrigados a falar sobre o racismo. E é duro também para muitos deles, não é? Terem que levar essa cruz na frente. Sentiste muita diferença quando voltaste a Portugal dessa atitude e dessa postura de falar publicamente sobre esse assunto, não é? Com as pessoas? Sim, uma diferença muito grande. Não é? E mesmo no discurso de pessoas mais jovens, mais velhas, é interessante que lá são crianças também. As crianças também são ensinadas a respeitar ou a tentar, né? Pelo menos o discurso é esse. O discurso é esse. A reconhecer que existem diferenças, mas que essas diferenças não impedem que as pessoas interajam. Há um esforço muito, acho que às vezes até exagerado, na Alemanha, em tornar presente essa história dolorosa, de vergonha, mas eles fazem um esforço muito grande. No fundo, de consciência, não é? Exato, consciência. Não quer dizer que lá as coisas sejam muito melhores, não é? Não estou aqui a fazer os juízos nesse sentido, só mesmo em termos de atitude. Em junho de 2017, 18 agentes da PSP foram acusados pelo Ministério Público dos crimes de tortura, sequestro, injúria e ofensa à integridade física qualificada, agravados pelo ódio e discriminação racial contra 6 jovens da Cova da Moura, na Amadora. O julgamento destes 18 agentes começou em maio e esta terça que passou, no dia 26 de junho, foi ouvida a primeira vítima, Bruno Lopes. A jornalista do Diário de Notícias, Valentina Marcelino, relatou o que se passou em tribunal. Eu vou citar.
Contou que se estava a rir da conversa com um primo e que um agente o questionou sobre o motivo do riso. Explicou e este mandou-o encostar à parede, partindo-lhe o nariz com uma bastonada, de ferida do lado do punho de ferro. Perdi os sentidos momentaneamente e quando acordei estava a ser arrastado pelos braços para me meterem na carrinha, relatou. De joelhos no chão, com as mãos algemadas atrás das costas, afirma ter sido agredido com socos e bastonadas, todo o trajeto até à esquadra, que lhe pareceu mais longo do que o normal. Contou que já na esquadra, 2 agentes deram remates, pontapés, no seu peito. Durante o dia e a noite, já nos calabouços de Moscavide, ouviu insultos racistas. Tens sangue de macaco, devias ir para o Estado Islâmico que estão lá à tua espera. E os gritos dos amigos que o tinham ido procurar e acabaram também, segundo o Ministério Público, violentamente detidos, espancados e detidos. Achas que se vai fazer justiça neste caso? Não sei. Não sei. Isso é muito triste. Não sei. Ao mesmo tempo, é inédito uma acusação destas. É. E isto nunca tinha acontecido em Portugal, sobretudo por parte do Ministério Público, que inicialmente até tinha acusado e depois houve ali... Tinha acusado as vítimas, houve um volto de face e acusou os agentes. Embora a suspensão destes agentes, né, foi também um pedido do Ministério Público, não tenha acontecido. Mas isto é um sinal, ou pode ser um sinal, pergunto, daquilo que estávamos a falar, desta ideia de que há 2 anos tu achavas que não havia um movimento, que não se falava muito disto. E agora, em 2017, em 2018, não só os coletivos têm mais voz, os jornais dão mais atenção, como até a justiça parece que finalmente decidiu acusar agentes policiais de uma coisa muito concreta, que é de terem preconceito racial e de espancarem pessoas de bairros economicamente mais desfavorecidos, onde passavam mais problemas, coisa que se ouve. Basta viver em Lisboa e ter amigos ou pessoas que vivam nesses bairros e sabe-se que isso acontece há anos e anos, há décadas. Mas nunca tinham tido esta visibilidade. É um passo ou é só uma exceção? Isto que aconteceu, esta tomada de posição do Ministério Público para se fazer realmente justiça? Agora faço uma coisa interessante. Nunca tinham tido visibilidade. Nós temos lutado muito pela visibilidade, não é? Mas o que eu tenho estado a ver que visibilidade não é justiça. E o meu medo neste caso é que visibilidade aqui também possa não vir a ser justiça. Que apesar de se falar muito disto e de haver um relato, quer o Público, quer o DN, o Expresso também tem acompanhado quase todas as sessões de julgamento e relatado o que se tem passado lá, e é gravíssimo, é uma coisa inédita em Portugal isto que aconteceu, mas o teu receio é que seja mais o eco nos jornais do que depois uma decisão concreta, uma condenação e essa ideia de justiça. Esse é o meu medo. Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Obrigado, Carla Fernandes, jornalista e ativista, por teres vindo cá falar connosco. Obrigada. O É Apenas Fumaça é produzido por Bernardo Afonso, Maria Almeida, Frederico Raposo, Pedro Zuzarte, Ricardo Ribeiro, Sofia Rocha, Tomás Pereira, Tomás Pinho e por mim, Pedro Miguel Santos. A música é dos Lotus Fever. Ouçam mais episódios em apenasfumaça.pt ou no iTunes, SoundCloud, YouTube, Comunidade Cultura e Arte, RUM, Rádio Universitária do Minho, Rádio Alma Bruxelas, Shifter e também noutras aplicações de podcasts. Até já!